E a mulher... O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Especialistas do mundo inteiro estimam que cerca de 15% dos casais que desejam ter filhos não conseguem. Tentar ter um filho e não conseguir é muito frustrante, o que aumenta a pressão entre o casal e também de familiares. Mas o que pode causar essa demora em engravidar? Esse é o assunto de hoje do consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente é a médica ginecologista Ivana Ramos. Doutora Ivana, gente, é ginecologista, obstetra e sexóloga. É mestre em endometriose pela Universidade de São Paulo, especialista em reprodução humana assistida e realiza atendimentos na Clínica Ladona. Doutora Ivana Ramos, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Oi, Anne, boa tarde, ouvintes, Dimas, Val, todo mundo aí da rádio. Saudade de estar aí presencial. Saudade também, doutora Ivana, mas se Deus quiser, estamos bem próximos disso voltar a acontecer, né? De receber os nossos convidados aqui, mas muita saudade mesmo. Quem também está com a gente, o nosso outro convidado, é o médico urologista Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas, gente, é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele atua em clínica particular e também no Hospital dos Servidores do Estado aqui de Pernambuco. Dr. Dimas, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Ivana, todos os ouvintes. Estamos à disposição aí para a gente conversar um pouquinho nessa tarde. Então, deixa eu já começar com o senhor, doutor Dimas, porque quando a gente fala nessa questão, está demorando a engravidar, muito naturalmente, algumas pessoas já pensam, tem algum problema com ela que não está conseguindo engravidar, não sei o que está acontecendo com ela, sempre coloca mais aí a pressão em cima da mulher. Algumas pessoas fazem isso. E aí tem um levantamento feito pela OMS que mostrou que os homens são os responsáveis, vamos dizer assim, por essa dificuldade de engravidar em pelo menos 40% dos casos. Isso é uma estimativa, claro, e no mundo inteiro também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os problemas mais comuns nos homens que podem dificultar aí a mulher engravidar. Excelente pergunta. Eu acho que essa principal, essa chamada inicial para a saúde da fertilidade masculina, ela é fundamental, né? Não é incomum a gente pegar no ambulatório pacientes, casais, na verdade, nos quais a paciente, né, a mulher foi revirada de ponta cabeça, fez uma série de exames, perfil hormonal, exames inclusive invasivos, muitas vezes necessários para chegar ao diagnóstico do fator feminino para infertilidade conjugal, e esse número que você falou é justamente isso, né? Em torno de 30% a 40% do fator masculino vai estar presente quando tem um casal que está mais um ano tentando conceber. Quando a gente vai avaliar infertilidade conjugal, ou seja, o diagnóstico é do casal, e a gente vai avaliar o fator exclusivamente masculino, que é isso que você falou, entre 30% e 40% das vezes, a gente vai fazer uma história do paciente, vai fazer exame físico, perguntar sobre paternidade prévia, e aí a gente vai ter uma definição aí do que é a infertilidade primária e secundária, aquele casal que já teve um filho e está tendo dificuldade de ter o segundo, e aquele casal que nunca teve um filho. Independente se é primária ou secundária, a principal causa masculina, o principal fator masculino para não conseguir ter filho é varicocele, né? Varicocele são veias dilatadas. A analogia que a gente faz de forma muito clara, imagine varizes de pernas de varizes no reto, doença hemorroidária. Pois bem, varizes no cordão que segura o testículo é chamado de varicocele. Essa é uma alteração bem prevalente, muito comum. Não são todos os pacientes que têm varicocele que não conseguem ter filho, não é bem por aí, mas quando você avalia aqueles pacientes que estão com dificuldade de engravidar, a varicocele é o primeiro lugar, tanto para a causa infertilidade primária, né, aquele casal que nunca teve um filho, quanto para a infertilidade secundária, ou seja, teve o primeiro, está tendo dificuldade de ter o segundo. Aí varicocele é mais campeão ainda, 70%, 80% das vezes você vê varicocele como um fator importante. Existem outras causas, é óbvio, mas o primeiro lugar disparado é varicocele, né? O uso inadequado de testosterona, a gente está vendo uma epidemia
né, de uso de uma forma muito errada de testosterona, né, população jovem aí, que não deveria ter nem indicação de usar esse hormônio, aplicando essa injeção ou aplicando gel de testosterona e fadigando o testículo, né? Existem mecanismos para isso é um alerta importante para a população geral, e existem outras, mas sim doenças genéticas, cromossômicas, mas esses são os principais fatores. Doutora Ivana, e na mulher? Quais são, assim, os problemas mais frequentes que podem dificultar uma gravidez? Assim como Dimas falou muito bem, né? Primeiro, a gente precisa entender que para investigar infertilidade tem que investigar o casal. Não tem como o homem se excluir, isso num casal hétero, óbvio, não tem como ele se excluir de fazer a investigação. No caso da mulher, é um pouquinho mais complicado a investigação. Por quê? Assim como o Dimas também falou, no homem, um espermograma, uma ultrassom de testículo, às vezes mata o diagnóstico. Mulher tem que ver permeabilidade tubária, aí as causas. Podem ter causas hormonais e podem ter causas mecânicas. Mecânicas problemas no útero, no ovário, nas trompas. Porque para que o casal engravide, 3 coisas precisam acontecer. A mulher precisa ovular, o homem precisa ter um esperma bom e a trompa da mulher precisa estar desobstruída, desentupida, porque é na trompa que acontece a fecundação. Ao contrário do que muita gente pensa que é no útero. Por isso que uma mulher que não quer ter filho, ela liga a trompa, porque a trompa é muito importante no processo reprodutivo. Então, na maioria das vezes, pode acontecer endometriose, pode acontecer alterações hormonais, pode acontecer uma miomatose importante. Então, na causa feminina, é um bocadinho mais complexo do que no homem. Precisam haver muitos exames para a gente poder afastar todas as causas. Mas uma mulher que sofre com endometriose, uma mulher que está com mioma, ela não pode engravidar? Não. Assim como o homem que tem varicocele não significa que ele seja infértil, ter mioma ou ter endometriose não é sinal de infertilidade. É a história, eu faço um comparativo com o cigarro. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão, mas a maioria das pessoas que tem câncer de pulmão é porque fumaram. Então, é por aí. Está investigando infertilidade, está há mais de um ano tentando engravidar, não conseguiu, tem que pensar em endometriose. Agora, doutora Ivana, e a questão emocional? Sim, também é interessante essa questão da emoção. A gente não sabe muito bem o mecanismo, mas a gente imagina que seja uma coisa neurológica mesmo. Por quê? O sistema das emoções, que cuida das nossas emoções, é o sistema límbico, que está no meio aqui da cabeça da gente. E ele está muito próximo da conexão hormonal. Pode haver uma interferência com a glândula que produz hormônios, que está no meio da cabeça da gente, que é a hipófise, e por neurotransmissão, a gente acredita que isso pode, inclusive, provocar, por exemplo, suspensão de menstruação, mulheres que ficam sem menstruar, por conta de problemas emocionais, e atrapalhar também na reprodução. Então, a gente não sabe muito bem o mecanismo, mas a gente entende que essa questão emocional interfere. Muitos casais, por exemplo, fazem um tratamento, tem o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, ou seja, foi feita toda a investigação, o casal está ok e não consegue engravidar. Ou adota um bebê, ou tem um animalzinho de estimação, ou faz um tratamento para engravidar e não consegue engravidar, então dá meio que um tempo para poder se recuperar emocionalmente, financeiramente, e de repente a gravidez acontece. Então isso é muito comum. Quem trabalha com reprodução vê isso todo dia. É como se mudasse o foco. Exatamente. Só que é muito difícil você dizer isso à pessoa, né? Muda o foco. Muito difícil mesmo. Por isso que às vezes o apoio psicológico é importante, entendeu? Às vezes o casal precisa de terapia, precisa falar sobre o assunto, né? Para poder dividir essa angústia, porque é muito angustiante. Doutor Dimas, normalmente quando a gente fala sobre essas tentantes, e a gente até coloca assim, essas tentantes, porque normalmente são as mulheres que ficam muito ansiosas para terem os seus filhos e acabam sentindo muita pressão, que a gente até já começou a conversa aqui falando. E eu queria saber do senhor, se já pegou também pacientes, homens, que falaram dessa pressão que sofrem ou que chegaram a dizer assim, eu também me sinto muito pressionado, eu queria ter muito e acaba que a gente não consegue.
Com relação ao lado psicológico, o senhor também já teve assim, algumas experiências com seus pacientes e que estavam se sentindo muito pressionados? Claro, absolutamente, né? Existem dois fatores importantes aí que foram colocados, aí, como a Ivana colocou bem. Uma é sobre esse relógio biológico, né? A gente tem um Zeitgeber, né? Um relógio biológico, e ele tem que estar em pleno funcionamento para que os hormônios também aconteçam de uma forma mais equânime. Mas quando você avalia aquele paciente que já, esse casal, na verdade, né? Como eu falei, como você está colocando, o fator masculino, o impacto psicológico de um paciente que vem, ele é o marido de uma parceira que vem também nessa luta para conceber, os impactos são importantes, inclusive em outros domínios da vida deles, né? Eu pego pacientes que desenvolvem disfunção erétil, ejaculação precoce, como uma resposta a um casal que está tentando ter filhos. Às vezes vira um próprio mecanicismo do ato sexual para conseguir conceber, faz com que isso aconteça e entre-se num ciclo vicioso, nada virtuoso, né? Então, com certeza, isso impacta muito na saúde masculina também. Um alerta, aproveitando esse gancho, é lembrar que infertilidade conjugal ela vem aumentando nos últimos anos, né? Para quem estuda infertilidade conjugal, vê que isso vem aumentando e existem fatores orgânicos envolvidos, ou seja, do maquinário aí, né? Que nós vamos avaliar uma alimentação desregrada, né? Os famosos disruptores endócrinos, né? Sem querer criar nenhum grande alarde, existem substâncias, né? Principalmente com alimentos ultraprocessados, enfim, que causam pequenos danos ao DNA, né, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, e esse pequeno dano pode dar uma repercussão negativa na chance de concepção. Mas existe um outro fator que a gente precisa levantar aqui, que é uma questão social envolvida, né? E aí um alerta importante, né? A doutora Ivana vai falar isso com mais propriedade do que eu, mas a mulher tem o seu relógio biológico também, 35 anos. O que é que acontece? Os casais ficam se programando demais para que o momento perfeito chegue, e na verdade não existe um grande momento perfeito. Muitas vezes eu pego isso, às vezes chega um casal, a mulher já está com 37, 36 anos, defendendo mestrado, doutorado, conseguindo uma posição melhor no emprego e parar, mas assim, a gente tem que pensar também que não existe um momento perfeito, nunca vai existir um momento perfeito. Então, para qualquer casal que pensa em conceber, avaliação de fertilidade conjugal, de como é que está o potencial fértil do casal, não precisa esperar estar 1 ano ou 2 anos tentando ter filho. Quer avaliar? Passa em consulta com o teu ginecologista, com o teu urologista, já vai vendo como é que estão as taxas hormonais, o que é que pode estar de errado na tua alimentação, no teu dia a dia, que eventualmente pode impactar no longo prazo. Então, um casal que acabou de casar, por exemplo, pode ser avaliado, ele não precisa esperar o dano estar feito, né? Então, essa é uma outra mensagem importante para ser colocada. O senhor falou do relógio biológico feminino. No caso do homem, tem esse relógio biológico também? Tem, né? O relógio biológico masculino, né? Ele, em relação à produção de espermatozoide, né? Todos os homens, com o passar do tempo, eles têm um decréscimo, têm uma queda da sua produção de testosterona, mas isso é variável de acordo com a população. Por exemplo, em relação à testosterona, que é o hormônio masculino, que é produzido pelo testículo, cerca de 20% dos homens a partir dos 60 anos, 30% a partir dos 70, tem níveis baixos de testosterona. É óbvio que se houver algum outro fator de agravo para a produção desses hormônios, pode acontecer antes, como, por exemplo, diabetes, síndrome metabólica, que é aquele paciente obeso, hipertenso, aquele pacotinho que faz mal para o coração, vai fazer mal para o testículo também. Em relação à produção de espermatozoide, existe também um decréscimo ao longo do tempo. É óbvio que aquele paciente que tem um fator de agravo, por exemplo, como a gente colocou, varicocele, essa queda ela é mais rápida, né? Aquele paciente que faz abuso, o cigarro, cannabis, né? Maconha, tem um fator terrível sobre a produção de espermatozoide. E quando a gente fala em espermatozoide, para cada safra, vamos dizer assim, é em torno de 3 meses. Ou seja, qualquer coisa que você faça de bom ou de ruim para a saúde testicular, isso vai impactar por pelo menos 3 meses na produção de espermatozoide. Vou dar um exemplo aqui. O paciente está lá com varicocele, eu identifiquei que ele está com varicocele, está com uma produção ruim de espermatozoides, a gente fez uma correção microcirúrgica e reverteu. Não vai ser do dia para a noite que vai melhorar. 3, 6 meses, 9 meses. Então, esse tempo é um pouquinho mais lento. É mais uma razão porque os casais devem procurar previamente os profissionais. Quer dizer, você não se consegue uma receita de bolo do dia para a noite. O paciente,
a paciente do sexo feminino tem que ser plenamente investigada, né? De uma forma até muito mais complexa do que o fator masculino. Então, em relação a responder a sua pergunta, sim, esse decreto é um pouco mais lento do que o das mulheres. Aí, no caso das mulheres, seria 35 anos. A gente sabe que a medicina está avançando e, claro, que a gente tem mulheres até com mais idade que estão tendo filhos. Pode ser até um pouco mais... Assim, essa questão de engravidar não seja tão rápido assim. Mas, no caso do homem, tem idade? Se a gente fosse colocar uma idade assim, tem uma idade, doutor? Não. Assim, não tem uma idade, né? Isso depende do como é que está o funcionamento do testicular dele, né? Você tem paciente, eu tenho um paciente, né, que teve um segundo casamento, casou-se com uma mulher bem mais jovem mesmo. Ele tem 65 e ela tem 28 anos. E eles tiveram um filho. Então, assim, é muito variável isso de homem para homem. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as dificuldades dos casais para engravidar. E até os efeitos psicológicos podem contribuir para toda essa dificuldade. A gente está conversando com a médica ginecologista, obstetra e sexóloga, doutora Ivana Ramos, e também com o médico urologista, doutor Dimas Antunes. Já temos participação dos nossos ouvintes. Andrade de Rio Doce está com a gente. Andrade, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, querida Anne Barreto. Anne, os temas são sempre atuais e encaixam no nosso dia a dia, na nossa vida, que faz com que o ouvinte queira participar. Fico muito feliz. Doutora Ivana Ramos, doutor Dimas Antunes, muito boa tarde. Boa tarde, Andrade. Queridos, nós já ouvimos falar várias vezes a respeito do envelhecimento ovular feminino. E acredito que haja também envelhecimento do esperma. A quantidade foi dita que diminui, tá? Agora me vem uma dúvida. Pessoas com mais de 60 anos, onde eu já me incluo, o esperma do homem corre riscos de fertilizar um óvulo feminino mais jovem e levar como causa ruim disso o nascimento de bebês com doenças. A pergunta é essa: o esperma ele também envelhece? Há riscos de um homem engravidar uma mulher e, por conta da idade do homem, o bebê nascer com algum tipo de doença? Obrigado, querido. Obrigada, Andrade. Doutor Dimas? Excelente pergunta, né? Diferente da reserva feminina, a produção de espermatozoide masculino, ela é feita a cada 75 dias e mais 15 dias maturando no epidídimo. Não é que eu quero chegar. É que essa produção ela é contínua, né, no homem. Então, o espermatozoide que é ejaculado, ele foi produzido há 90 dias atrás, tá? É óbvio que quanto maior for o dano ao DNA desse espermatozoide, maior a chance disso acontecer. Você falou, né, tem um bebezinho que nasceu com alguma doença. Sim, isso é possível acontecer à medida que o tempo vai passando, né? É uma boa pergunta, o racional existe, mas existem ainda alguns trabalhos que ainda deixam a desejar para o quanto isso impacta, tá? De maneira geral, o racional é bem-vindo, é bem lógica a sua colocação, mas a gente ainda carece de muito impacto científico para comprovar isso que você colocou. Excelente pergunta, parabéns. Raul, da cidade de Paulista, está perguntando aqui, doutora Ivana, quando o casal está bem, de saúde, em quanto tempo ocorre a gravidez após a pausa do anticoncepcional? Tem essa estimativa porque é tão variável, né, doutora Ivana? É muito variável. Anticoncepcional, eu costumo dizer, o anticoncepcional, por exemplo, que é diário, né, que se toma o comprimido todo dia. Se você esquecer um dia, você pode correr o risco de abrir uma janela e engravidar. Então, não é comum isso acontecer. A gente não pode dizer que vai ser, digamos, 6 meses, 1 ano. O que a gente tem é uma estatística de que um casal, após parar o anticoncepcional ou após a tentativa de engravidar, pode durar entre 6 meses e 1 ano para a gravidez acontecer. Mas é muito variável. Tem mulheres que ficam sem menstruar depois de um uso de muito tempo de anticoncepcional. A gente chama isso de amenorreia hipotalâmica, que precisa esperar que o ovário volte a ciclar para ela voltar a menstruar. Então, muita coisa pode acontecer. Mas, em geral, é de 6 meses a 1 ano. Agora, deixa eu complementar só essa questão da idade. Para a mulher, cientificamente já está comprovado que a gente tem tempo de validade, tá? Ou seja, depois de 35 anos, a cada ano,
a gente vai perdendo um percentual de capacidade reprodutiva a um ponto de, após 40 anos, isso ficar mais difícil, né? Então, e ter que recorrer... Quando a gente fala aqui em gravidez, gente, é importante também citar que é para gravidez espontânea. Sim. Né? Assim, é para o casal conseguir sem tratamento. Obviamente, a medicina avançou, tudo, mas depois de 35 e depois, principalmente de 40 anos, vai ficar cada vez mais necessário haver a intervenção dos médicos para haver um tratamento de reprodução, entendeu? A gente quer que o casal engravide espontaneamente sem ter um gasto importante. A gente tem uma estimativa aqui, doutora Ivana, que um casal possui 20% de chance de engravidar durante o período fértil da mulher, que isso acontece todo mês. Mas a gente sabe que tudo pode ser muito variável, como a doutora Ivana colocou. E a senhora colocou um prazo aí de 6 meses a 1 ano. Passados 6 meses, por exemplo, e a pessoa não conseguiu engravidar, a mulher não conseguiu engravidar e está tudo bem de saúde, ou até mesmo não sabe se está, porque muitas pessoas, muitos casais não vão, né, ao médico antes, por exemplo, saber como estão. Então, assim, 6 meses não engravidou, está mais do que na hora de procurar um ginecologista, um urologista para saber o que está acontecendo? É como o Dimas colocou há uns minutos atrás. O casal pode investigar a qualquer momento. Por exemplo, quando o casal é bem programado e chega para mim, a mulher, para fazer um pré-nupcial, no pré-nupcial eu já peço um espermograma. Independente da idade do rapaz, se for jovem, se for mais velho, eu sempre peço um espermograma. Para poder já começar a vida sabendo se pelo menos o fator masculino está ok. Né? Porque é um exame simples, barato, que pode ser feito por qualquer homem. Né? Então, eu já peço no pré-nupcial. Na questão de estabelecer que é 6 meses ou 1 ano, vai depender muito da idade do casal também. Se for uma mulher que tem 35 anos, talvez não precise esperar tanto tempo para começar a investigação. Tipo, as coisas básicas que a gente pode afastar, problema hormonal, problema no útero, tudo isso a gente já pode investigar no exame de rotina, certo? Os exames que são invasivos, que é o exame para ver a trompa, que é uma ressonância para ver endometriose, ou mesmo uma videolaparoscopia, esses exames mais elaborados, aí a gente pondera. Bom, a gente já faz um ciclo de um coito que a gente diz coito programado antes de investigar, ou a gente já investiga logo? Isso vai depender de uma série de fatores. O principal é a idade. A senhora acabou de responder a outra pergunta do Raul, de Paulista, que ele tem 36 anos, a esposa tem 29, e ele disse que já estão com planos para, no próximo ano, parar o anticoncepcional para liberar e ter o bebezinho deles. Aí ele estava perguntando se deveria fazer um espermograma, fazer os exames antes. A senhora acabou de colocar que sim, é interessante sim que o homem, que a mulher vá lá fazer todos os seus exames para saber como estão. Então, está respondido aí para o Raul. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os problemas que podem dificultar na hora de engravidar, e problemas relacionados ao casal e também problemas emocionais. Estamos conversando com a doutora Ivana Ramos, que é ginecologista, sexóloga e obstetra, e também com o médico urologista, doutor Dimas Antunes. Estão chegando alguns áudios pelo nosso WhatsApp, a gente vai ouvir agora o áudio enviado pela Marina. Oi, Ana, boa tarde, é Marina. Eu queria saber, Ana, por que não existe idade para o homem e para a mulher existe? Porque eu tenho 49 anos, eu queria muito engravidar, sabe? Mas o médico já me disse que eu não podia por causa dos óvulos, por causa do útero. E o meu parceiro, ele não é pai. Ele gostaria muito de ser pai, ter uma criança, tá entendendo? Ele já pensou em adotar, mas eu não quero. Porque de mim mesmo, sabe, Ana? Eu não quero. Eu queria dar um a ele, mas queria saber do médico aí, por favor. Obrigado, Ana. Doutora Ivana, tem como ajudar? Oi, Anne, tem. É porque a gente esquece que nós somos mamíferos, né? A gente faz parte do reino animal. E no reino animal, o macho, ele tem condições de fecundar várias fêmeas. Isso é uma questão genética. O espermatozoide, a cada espermatozoide produz 4 espermatozoides. E um óvulo só produz um óvulo. Então, a mulher, ela tem menos chances de engravidar durante a vida, cerca de 400 mil.
400 mil óvulos, 400 chances. A gente diz que entre a primeira menstruação e a última menstruação, a gente vai ter 400 meses onde a gente pode engravidar. E não tem como guardar esses óvulos, a não ser congelando, né? Hoje a gente está orientando, quando a mulher chega com 35 anos, que, se possível, ela congele seu óvulo, porque aí ela pode, com 49 anos, engravidar com um óvulo próprio que teria aos 35 anos, entendeu? Sim. Mas é isso, é porque no reino animal, quem cria gado, quem cria cavalos, por exemplo, eles compram o sêmen de um animal para 100 vacas, né? Então, e porque a mulher ainda tem a questão de passar pela gestação. Eu digo que o preço da maternidade para a mulher é alto. Anizinha sabe disso, né, amiga? De fato, é alto, sim. Mas para quem quer ter, né, doutora Ivana? Então, a gente passa e a gente ainda passa feliz. A Marina, ela já passou aqui outras vezes com a gente, ela tem filhos e ela já tinha revelado realmente o desejo de ter outro filho, como ela colocou agora. Então, está respondida aí para a Marina. E chegou uma pergunta para o doutor Dimas, do Rogério. O Rogério, ele diz que tem 48 anos, doutor Dimas, e pergunta assim, se masturbação em excesso pode atrapalhar quando o homem quer ter filho. O que se orienta, né, como a Ivana até colocou, é que, assim, não se precisa de saída criar uma paranoia de fazer já o coito programado, até porque isso pode causar um estresse desnecessário numa fase inicial da investigação. Então, assim, mas sim, se o casal está querendo conceber, já está no segundo momento, né, de coito programado, de relação programada, o aconselhável é que, por exemplo, para colher um espermograma, a gente quer que o paciente fique 3 a 5 dias sem ter relação e sem se masturbar, porque você sabe que, à medida que o tempo passa, a qualidade seminal vai alterar, né? Nem 8, nem 80, né? Tem paciente que às vezes vai fazer espermograma, vou ficar 10 dias sem ter relação e sem se masturbar, para ver se faz um espermograma bom. Na verdade, não vai dar certo isso, né? Então, os exames, eles tendem a seguir a naturalidade do processo. Um casal que tem uma relação bem distribuída ao longo do ciclo, tendo uma relação 2, 3 vezes por semana, óbvio, né? Com uma relação vaginal, a chance de concepção vai existir ao longo do primeiro ano, mas o excesso de masturbação pode atrapalhar nessa questão, né? Quer dizer, você tem uma qualidade seminal inadequada se a masturbação é frequente demais. Essa seria a resposta para Rogério. Tá certo. A gente está com o tempinho apertado, mas chegou aqui uma pergunta da Verônica. Ela está dizendo que está precisando de ajuda, doutora Ivana. Ela disse que está casada há 8 anos, tem 38 anos, está casada há 8 anos, tem problemas na tireoide e não consegue engravidar. Ela disse que o médico endocrinologista falou que o hormônio está normal, mas que ela não consegue. Diz, minha menstruação vem todos os meses. Qual pode ser o meu problema? É o que a Verônica pergunta, doutora Ivana. Aí é como o Dimas falou, né? Como o Dimas falou, pode ter problemas hoje chamados epigenéticos. Então, tem que haver um estudo aí para ver se ela tem algum tipo de trombofilia, se ela tem alguma alteração genética, fazer cariótipo. Aí precisa realmente... Se ela já fez toda a investigação básica, aí precisa de andar a mais. A gente fazer investigações mais apropriadas para a gente descobrir o que é que pode estar acontecendo. E pode ser uma infertilidade sem causa aparente. Se eles não tiverem nada, nem ela, nem ele, pode ser até que essa questão da ansiedade esteja atrapalhando. Porque é muito difícil, porque não é palpável, né? Não é uma coisa que você dê um diagnóstico através de um exame, né? Mas pode também estar atrapalhando. Então, gente, no caso da Verônica aqui, ela não fala do esposo, mas aí é bom também ele fazer uma investigação. E com relação a essa infertilidade de causa, que não tem causa aparente, que a doutora Ivana colocou, é a questão do emocional. Então, até a família tem participação para não ficar cobrando esse filho, porque também faz uma pressão grande em cima do casal e muitas vezes acaba não acontecendo. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito a doutora Ivana por mais esse consultório, trazendo muitas orientações aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, viu, doutora Ivana? Obrigada, ouvintes, Anne. Beijo aí em Dimas. Obrigada. Até a próxima. Doutor Dimas também, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso consultório, viu? Muito obrigado por essa tarde de muitas orientações. Eu que agradeço a Anne, a Ivana e a todos os ouvintes que acompanharam a gente. A gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas. Um abração para todo mundo. Um abraço também, doutor Dimas. Bem, gente, o consultório do Rádio Livre chegou ao fim. Ele fica disponível no site da Rádio Jornal
e nos principais aplicativos de podcast. Daqui a pouquinho também é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.